aí no nosso trabalho esta manhã, essencialmente um trabalho de diálogo, de questões, de discussões. E, então, acho que eu vou encaminhar a minha fala no sentido exatamente de estimular esse diálogo. Fiquei pensando agora aqui, enquanto todo mundo falava, que talvez para estimular esse diálogo eu pudesse apresentar um pouco para vocês, não sei se isso vai ser a melhor forma de encaminhar, mas vou tentar apresentar um pouco para vocês, especialmente porque alguns talvez conheçam alguns só textos meus, leu um livro ou outro, leu um trabalho ou outro, e talvez não tenham uma visão assim, de conjunto dos estudos que tenho realizado, das temáticas às quais tenho me dedicado, e acho que se vocês conhecerem um pouco melhor isso, vocês ficam mais à vontade para levantar questões, para debater comigo, para questionar, e eu espero que seja a nossa manhã aqui uma manhã de discussão mesmo, né? Que não é só no sentido de vocês fazerem perguntas e eu responder, mas no sentido de vocês apresentarem também suas ideias e discutirmos, né? Bom, como eu disse ontem à noite, né, eu faço parte de um grupo de pesquisa, estudos marxistas em educação, e trabalho na linha da pedagogia histórico-crítica. Comecei isso, esse negócio aí de antigo, né, é um problema. Eu comecei isso na década de 80, não na década de 60, viu, eu acho. Na década de 80, e no curso de pedagogia. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho mais no tempo, vai. 79, eu estava concluindo o ensino médio e eu vinha de uma trajetória de engajamento com a Igreja Católica e participando de movimento de igreja, mas não tinha nada de movimento progressista, não, era bem reacionário o movimento que eu participava. Não tão reacionário como os que tem hoje, que tem cada coisa de arrepiar, mas era reacionário, basicamente, né? E aí, eu estava terminando o ensino médio e duas coisas aconteceram simultaneamente. Uma, eu comecei a ter aula com um professor de história chamado Joca, que era marxista, e ele então começou a apresentar algumas questões lá nas aulas de história e eu comecei a ficar muito revoltado com as coisas que ele apresentava e comecei a fazer questionamentos e, bom, ele sabia que eu era um aluno estudioso, então eu não estava também falando de nada, mas claro que ele percebeu que a origem dos meus questionamentos era uma ideologia extremamente conservadora. Ao mesmo tempo, no movimento que eu participava, dois integrantes, que aliás eram amigos meus lá no movimento, o movimento era numa cidade, eu morava em Marília, eu viajava para Assis para participar desse movimento, então às vezes eu ficava um tempo sem encontrar. Aí fiquei um período lá no final do ano sem encontrar com esse pessoal. Quando voltei, estava uma revolução do movimento, porque esses dois tinham aparecido lá numa conversa de teologia da libertação, comunidade eclesial de base, e aquilo ali estava dando rebuliço. E vieram me chamar num canto e falar: Nilton, a gente precisa fazer alguma coisa, esses dois estão querendo bagunçar o movimento. E eu, mais do que depressa, falei: precisamos mesmo, vamos ver o que nós vamos fazer. Aí fomos lá e discute, conversa. Resultado: o professor de história me passou, isso aí era começo do ano 79. O professor de história me passou várias leituras sobre socialismo, marxismo, etc. Esses dois me passaram várias leituras de teólogos da libertação e eu passei a quaresma católico, né? A quaresma é um período de reflexão, etc. Os 40 dias lá no deserto, aquela conversa toda, o diabo tentando, né? Eu passei os 40 dias, né, a quaresma, lendo tudo isso daí,
Só que o diabo venceu, porque após os 40 dias, eu havia chegado a algumas conclusões, né? A primeira, que eu queria seguir o caminho do socialismo, que eu queria estudar sobre marxismo, que o meu professor estava certo, e eu queria aprender mais com ele, queria mais leituras. E a segunda conclusão que eu havia chegado é que Deus não existe. Em 40 dias. Em 40 dias. Né? O diabo foi eficaz aí nessa situação. Né? E aí voltei lá para o movimento, conversar com o pessoal, e aí os outros dois da teologia da libertação falaram: e agora, você está do nosso lado? Eu falei: não exatamente. Não exatamente. Mas como assim? Não, gente, eu vou me desligar de tudo isso daqui, tá, vamos manter a amizade, mas estou fora. Por quê? Porque Deus não existe, gente. Não é para ir tão longe assim, né? Conversa de teologia da libertação, né? Não é para ir tão longe assim. E aí, então, dali para frente começou a minha trajetória para o marxismo. Dentro do marxismo, deveria dizer. Aí eu decidi, bom, o que eu vou fazer, né, de universidade? Eu decidi então que eu ia fazer jornalismo, porque a única forma, eu ia de casa para a escola, da escola para casa. Minha vida era, de vez em quando dava uma saidinha aqui ou ali, mas minha vida social não era lá muito intensa não. E o meu contato com o mundo era basicamente pela via da leitura. Eu lia muito, e lia jornal, lia jornais, tinha os jornais chamados alternativos e tal, comecei a tomar contato com essa imprensa. E, bom, eu quero ser jornalista. Me preparei e tal, fiz vestibular, passei em jornalismo na USP, mas eu, como eu falei, ia de casa para a escola, da escola para casa, não estava muito preparado para enfrentar coisas assim do cotidiano mais difícil. Morava numa cidade do interior, Marília, estava para São Paulo, aquela coisa toda, não deu certo aquilo para mim. E locomoção difícil, né? Pegar ônibus é difícil, enfim. Não deu lá 2 semanas, botei o rabo no meio das pernas, voltei para Marília e falei: esse negócio de revolução é difícil. E o pessoal arrumando as mesas ontem lá no bar, né? Não consegue arrumar as mesas, vai fazer revolução. Né? Aí eu mais ou menos isso, né? Só não eram as mesas, mas era uma situação semelhante. Falei: tá difícil esse negócio de revolução, né? E acho melhor eu organizar minha vida de uma maneira mais segura, fazer um curso. Sim, eu tive uma aula inaugural de um professor que eu nem sei quem era. Nossa, mas ele meteu o pau no curso, que o curso tinha sido bom no passado, falou um monte de coisa. Foi uma aula inaugural broxante, né? E juntou tudo isso, eu desanimei, voltei para casa, estudei mais 6 meses, fiz vestibular de novo. Agora nada de revolução, agora eu ia cuidar da minha vida, né? Engenharia de materiais, Universidade Federal de São Carlos. Agora eu vou ajeitar a minha vida, vou ser engenheiro, né? Que negócio. Vou no meio de agosto de 1980, chego na Federal de São Carlos, engenharia de materiais, vamos lá, vamos fazer isso, que é um ótimo curso, único da América Latina nessa área, aquela conversa toda, estava me achando o máximo, né? E começa a fazer o curso. 2 fenômenos. O primeiro que eu era considerado um excelente aluno até o ensino médio, comecei a me ver como um mau aluno no ensino superior, porque eu não estava tão bem preparado para enfrentar as disciplinas como cálculo diferencial integral, geometria analítica, e mesmo física e química e tal, eu tinha lá minhas lacunas de formação. E, bom, aquilo começou a pegar. As aulas também dos professores não ajudam, se podemos chamar aquilo de aula, né? Eles iam lá para frente, emitiam alguns sons, rascunhava alguma coisa na lousa e aquilo era considerado aula. Eu comecei então a também achar que aquele negócio não estava tão simples não, né? Aí comecei também a participar do movimento estudantil e eu ia para a biblioteca da Federal de São Carlos
para estudar para as provas. Em vez de estudar para as provas, pegava livros de literatura. A literatura sempre foi muito forte, muito presente na minha vida, desde o início da minha escolarização. Então, livros de literatura, pegava livros de filosofia. Aí me deparei lá com os livros de um autor que eu nunca tinha ouvido falar, um tal de Paulo Freire, e Pedagogia do Oprimido. Eu me sentia um tanto oprimido, né? A pedagogia do oprimido, não sei o que lá, da libertação, oprimido, libertação, acho que é tudo isso que preciso ler, né? E comecei a ler, comecei a me interessar, aquela linguagem tanto sedutora, etc. E, bom, a essa altura eu já estava no movimento estudantil e achando que esse negócio de engenharia não era para mim, não. Né? Não era engenharia, eu queria ir para alguma coisa de humanas mesmo. Só que, naquela época, humanas, na Federal de São Carlos, só tinha pedagogia. E fiquei pensando, mas se falar de pedagogia com mulher, né? A pedagogia, não vou, né? O que eu faço? Fiquei sabendo que tinha, então, um projeto de alfabetização de adultos na Federal de São Carlos. Alfabetização dos funcionários. Falaram, você está andando lendo aí esses livros e tal, tem lá uma alfabetização, por que você não vai lá conversar com quem, professora lá que está coordenando e tal? Parece que o Paulo Freire aparece de vez em quando aí também, para assessorar o projeto. Falei, tudo bem, vou lá. Fui lá, comecei a conversar, fiz uma disciplina optativa e decidi mudar para pedagogia. Comecei a participar desse projeto. Dentro desse projeto, tomei contato então com a obra do professor Saviani, porque esse projeto tinha contato sim com o Paulo Freire, por conta da alfabetização de adultos, mas queria seguir a linha da pedagogia histórico-crítica do professor Saviani, que naquele momento ainda não se chamava pedagogia histórico-crítica, né? O professor Saviani naquele momento ainda chamava de pedagogia revolucionária. E foi assim que eu comecei a estudar participar de um projeto de alfabetização de adultos, estudar sobre educação, estudar sobre a dialética, sobre o marxismo, sobre pedagogia histórico-crítica, e fazia o curso de pedagogia noturno, que era o que tinha na Federal, e durante o dia participava o dia todo desse projeto. Naquele tempo não tinha esse negócio de bolsa de iniciação científica, era difícil, então era tudo meio na raça que a gente fazia, né? Bom, dentro desse projeto surgiu a necessidade de alguém dar continuidade a um trabalho que fora iniciado, mas que fora interrompido, que era de ensino de matemática na educação de adultos. E eu, porque tinha uma certa familiaridade, eu lidava bem com a questão da matemática, eu achei que então eu podia assumir esse desafio. Peguei esse trabalho, comecei então a estudar um monte de coisa de história da matemática, comprar livros para compreender melhor a história da matemática, a história do sistema de numeração, a história dos algoritmos, das 4 operações, addição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, e foi aí que eu fui avançando nesses estudos, que acabou resultando, então, no meu primeiro texto, meu primeiro artigo, que foi publicado em 85 na revista Educação e Sociedade, intitulado Recriando o Ábaco e o Sistema de Numeração. E depois apareceu, no ano seguinte, o livro O Ensino de Matemática na Educação de Adultos, que foi, então, um livro com o qual eu comecei a circular pelo Brasil, falando sobre ensino de matemática na educação de adultos, também sobre ensino de matemática para professores do ensino fundamental, e arranjando encrenca com o pessoal da educação popular, né? Porque estava mexendo com a educação de adultos numa perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Isso não ajudava muito, né, a eu ser bem acolhido, porque havia toda aquela cultura de uma posição anti-escolar, né, no campo da educação de adultos. E aí eu fui desenvolvendo esses trabalhos e terminei a graduação na pedagogia, entrei no mestrado na Federal de São Carlos, e no mestrado eu fiz uma análise que eu diria que é ao mesmo tempo epistemológica e didática.
É uma análise no campo da didática e no campo da teoria do conhecimento. Por quê? Eu analisei no meu mestrado a relação entre o lógico e o histórico, que é o título da minha dissertação de mestrado, o lógico e o histórico no ensino da matemática elementar. Então eu peguei aquela minha própria experiência lá de trabalho de ensino da matemática para os alfabetizandos adultos e procurei analisar aquilo do ponto de vista da dialética entre o lógico e o histórico, e aí me apoiando em Engels, em Marx, em Kopnin e outros autores que desenvolveram. Até usei um conceito do Galvani de la Volpe sobre etapas essenciais da história e procurei desenvolver então um estudo nesse sentido, no qual eu defendia a tese de que no ensino da matemática elementar deveríamos partir da análise lógica do conhecimento na sua forma mais desenvolvida, ir à história desse conhecimento, conhecer as etapas essenciais desse desenvolvimento histórico e transformar isso numa sequência de ensino, trabalhando com essas etapas essenciais. Depois, eu vim a fazer a crítica a um aspecto desse meu trabalho. Eu mesmo fiz a crítica no livro Individualidade para Si, a um aspecto desse trabalho, porque eu generalizei a ideia no sentido de que, então, todo o ensino deveria trabalhar nessa forma, com o aluno percorrendo as etapas essenciais do desenvolvimento histórico daquele determinado conteúdo. E eu cheguei à conclusão que essa generalização era indevida. Em algumas situações, sim, esse é um bom processo, é um bom caminho a percorrer com o aluno, ou seja, percorrer com ele as etapas essenciais de desenvolvimento histórico daquele conteúdo. Em outras situações isso não é possível e talvez nem seja o desejado, nem seja o melhor caminho. Mas, de qualquer modo, mantive a ideia de que para a formação do professor, conhecer no essencial, fazer essa dialética entre o lógico e o histórico, no domínio do conteúdo específico com o qual aquele professor trabalha, me parece um bom caminho em termos de formação metodológica e didática do professor. Bem, mas isso foi a minha dissertação de mestrado, aí passei para o doutorado na Unicamp, e no doutorado, eu entrei no doutorado com a ideia de trabalhar a relação entre teoria do conhecimento, na perspectiva marxista, e a teoria da alienação. Eu queria fazer essa articulação entre teoria do conhecimento e teoria da alienação, ainda pensando no ensino de matemática. Mas aí, à medida que o doutorado foi avançando, os meus estudos do doutorado, eu fui me distanciando do ensino de matemática, também porque era um terreno que começou a se mostrar bastante hostil às teses que eu defendia. Quem trabalha com educação matemática, tem algum contato com essa área, sabe que é uma área que foi muito dominada, pelo menos no campo da pesquisa, pela etnomatemática, pela metodologia de resolução de problemas, ou seja, o aprender a aprender e o relativismo cultural e epistemológico estão muito fortes nessa área. Então, era uma área que começou a ser muito hostil aos meus trabalhos. E eu, não sendo matemático de formação, ficava em desvantagem, né, em relação aos matemáticos. E cada vez mais fui percebendo também a necessidade do embate com o construtivismo, porque aí já estávamos na segunda metade da década de 80, o construtivismo já havia chegado com todas as fanfarras ao cenário educacional brasileiro. Emília Ferreiro circulava pelo Brasil todo, as obras dela, etc. E tinha muita gente dizendo que a pedagogia histórico-crítica e o construtivismo tinham afinidade, que o construtivismo era o grande caminho para uma educação de esquerda, etc. E cada vez mais se fazia forte para mim a convicção de que era necessário avançar na crítica a isso. Mas como fazer a crítica
que essa crítica deveria ir à essência das questões, à essência das teorias, e não permanecer em aspectos secundários, em detalhes, em questões não essenciais. Bom, então, todo um conjunto aí de desenvolvimentos das minhas reflexões, estudos do cenário educacional brasileiro, etc., acabaram me conduzindo mais e mais para o aprofundamento dos estudos sobre a formação do ser humano, a formação do indivíduo na perspectiva marxista. Eu fui também sendo levado a estudar cada vez mais os psicólogos soviéticos, Leontiev, Luria, Vygotsky. Eu não comecei pelo Vygotsky, eu comecei pelo Leontiev, pelo livro Desenvolvimento do Psiquismo, e a partir daquele material do Leontiev é que eu fui caminhando para o Vygotsky, para o Luria e para outros autores dessa corrente. Nessa altura eu já estava dando aula na Unesp, ingressei inicialmente no campus de Marília, trabalhando metodologia de ensino da matemática e didática. Depois me transferi para Araraquara por razões de ordem pessoal. Eu morava em São Carlos, estava casado lá em São Carlos, então para mim era melhor ir para Araraquara. Fui para Araraquara e Araraquara não me aceitaram na área de didática, mas surgiu uma vaga em psicologia e educação. Eu estava trabalhando com Vygotsky, estudando Vygotsky, Leontiev e Luria. Eu falei, se vocês quiserem, eu posso trabalhar com esses autores aqui, né? E tinha uns piagetianos lá que acho que acharam que dava aliança, né, com isso. E, bom, tá bom, vem pra cá. Aí eu fui, depois não gostaram muito, não, né? Acharam que não foi um bom negócio, mas já à tarde eu já estava lá, né? Aí não tinha muito mais jeito. Aí comecei em 89 a dar aula lá na Araraquara. Na verdade eu cheguei em 89, mas só em 90 que eu fui dar aula pela primeira vez de Psicologia da Educação para o curso, primeiro ano do curso de Pedagogia. Nunca mais parei de dar aula de Psicologia da Educação para o primeiro ano do curso de Pedagogia, trabalhando Leontiev, Vygotsky, Luria com os meus alunos. Dei continuidade aos meus estudos, né? Leontiev me ajudou a entender um livro muito importante para mim naquele momento, o livro do Jorge Marcos, Marxismo e Antropologia. Jorge Marcos e Leontiev me ajudaram a entender melhor o Marx. Eu comecei a entender melhor os manuscritos econômico-filosóficos, comecei a aprofundar meus estudos, aprofundar e ampliar meus estudos dos Grundrisse, a aprofundar meus estudos do Capital, da ideologia alemã, enfim, fui avançando no meu domínio da obra do Marx, ao mesmo tempo com algumas leituras não muito sistemáticas, mas algumas leituras do Gramsci. Eu não tenho um conhecimento vasto da obra de Gramsci, é mais centrado naquele concepção dialética da história e os intelectuais e a organização da cultura, mas fazendo um estudo mais detalhado das reflexões gramscianas nessas obras. E o Lukács, né, na estética, que já naquela época eu então fazia estudos da estética do Lukács, e a Agnes Heller, o estudo da Agnes Heller sobre a vida cotidiana, naquele livro que em espanhol foi publicado com o título Sociologia da Vida Cotidiana, em inglês é Everyday Life. E, bom, enfim, fui fazendo esses estudos, o que resultou depois, em 92, na minha tese de doutorado, intitulada A Formação do Indivíduo e a Objetivação do Gênero Humano, que foi defendida em 15 de outubro de 92 na Unicamp, e num momento em que não era nada propício às ideias que eu ali defendi. Por um lado, os marxistas estavam bravos com a Agnes Heller, porque já estava muito claro quanto que ela havia debandado para o pós-modernismo, para o liberalismo, ou seja, quanto ela havia se voltado contra aquilo que ela mesma defendera nesse
nessa obra que eu usava e uso como referência. Por outro lado, também, começo da década de 90, o ambiente ideológico acadêmico brasileiro estava extremamente hostil ao marxismo, né? Qualquer menção ao marxismo era algo de pós-modernismo, construtivismo, neoliberalismo, tudo isso estava muito forte e era muito difícil defender essas ideias. A pedagogia histórico-crítica sofria ataques fortíssimos, o pessoal debandava da pedagogia histórico-crítica, dizia que era coisa já superada, enfim, né? Vocês veem que eu tenho um certo talento para me meter em confusão, né? Aí a coisa realmente não era favorável. Eu defendi a tese, né? E com o apoio sempre muito forte e a orientação, ele não foi meu orientador oficialmente, mas era a minha referência principal, né, o professor Saviani, e tive a honra de contar com ele na banca. Aliás, eu tive a honra de contar com o professor Saviani na banca de doutorado, só no mestrado que ele não estava na banca, mas no doutorado, depois na livre docência, depois no concurso para titular, ele sempre esteve presente. E isso é um privilégio, né? Isso é uma honra, é um privilégio para qualquer pessoa. Pois bem, aí defendo esse trabalho. No ano seguinte é publicado como livro pela antes era Cortez e Autores Associados. Aí Autores Associados se separou da Cortez, e quando ela se separou, não tinha estrutura ainda como editora. Então vamos batalhar, né? E o meu livro, Individualidade para Si, foi o primeiro que Autores Associados lançou como Autores Associados, né? E aí foi publicado do jeito que eu escrevi a tese. Então não teve revisão de português, estava cheio de erros de português. Problemas sérios assim, de redação naquele livro. As pessoas são generosas de comprar e ler aquilo lá, né? Porque teve muitos problemas de redação naquele livro. Um português que deixa muito a desejar. Agora, eu estava apoiado em ombros de gigantes, né? Eu estava apoiado em Leontiev, eu estava apoiado em Lukács, eu estava apoiado em Marx, enfim, aquela obra da Agnes Weller sobre a vida cotidiana, independente do que ela fez depois, é uma obra magnífica, é uma obra de grande importância para a gente entender as relações entre a vida cotidiana e as outras esferas de objetivação do gênero humano. É uma pena que aquela obra não tenha sido publicada ainda no Brasil, é uma obra importante. E esse trabalho, então, né, eu o defendi. Bom, deixa eu voltar à questão da crítica ao construtivismo, né? Porque a ideia era, tudo bem, tem umas análises interessantes, importantes sobre as relações entre escola e sociedade, numa perspectiva da história da educação, a questão das políticas educacionais, etc, etc. Mas quando chega nas análises da sala de aula, né, o pessoal parece que, então, abraça com muita facilidade concepções de ser humano, de indivíduo, de conhecimento, de ensino e de aprendizagem, que são absolutamente opostas a uma visão verdadeiramente crítica, histórica, materialista, dialética do ser humano, da sociedade, do conhecimento. E era o caso. Tinha muita gente que dizia, não, nós temos aí as análises macro muito boas, só que agora quando vai para o micro, é o construtivismo que é a resposta, né? E eu detectei, então, que um dos pontos que precisavam ser atacados era a concepção de indivíduo. O que é o indivíduo na concepção marxista? E, portanto, para responder o que é o indivíduo, como ocorre a formação do indivíduo? O que é a formação do indivíduo na perspectiva marxista? Que foi o que eu procurei contribuir para essa análise, então, com individualidade para si. Aí termina a individualidade para si, eu senti a necessidade de dizer mais claramente, então, mas qual é o papel da educação escolar na formação do indivíduo? Que foi aquele pequeno livro que veio na sequência, intitulado Educação Escolar, Teoria do Cotidiano e a Escola de Vygotsky. Naquele livro procurei explorar
de uma maneira bastante simples, até não muito desenvolvida, mas procurei explorar contribuições da Agnes Heller, dessa teoria da vida cotidiana da Agnes Heller, teoria essa que se apoia em Lukács, especialmente na estética do Lukács, as contribuições dessa teoria da vida cotidiana para pensarmos a escola, a educação escolar, como, e aí a tese que eu defendi e continuo a defender, que a educação escolar ela é uma mediação na formação do indivíduo entre a esfera da vida cotidiana e as esferas não cotidianas de objetivação do gênero humano, particularmente a esfera da ciência, da arte e da filosofia. Então, a educação escolar como mediação entre o cotidiano e o não cotidiano, ou como eu havia formulado e continuo a defender na individualidade para si, que a educação escolar deve ter por objetivo não o de satisfazer as necessidades cotidianas do aluno, mas sim de produzir no aluno necessidades não cotidianas. Então, a educação escolar não deve estar subordinada ao cotidiano, não quer dizer que ela deva ignorar ou simplesmente voltar as costas para o cotidiano, mas não é seu objetivo atender às necessidades cotidianas, mas é seu objetivo formar no indivíduo necessidades não cotidianas no que se refere às esferas, na terminologia da Agnes Heller, as esferas de objetivação genérica para si, ou seja, objetivação para si do gênero humano. Concluído esse trabalho, o debate com o construtivismo estava se tornando cada vez mais intenso e eu senti necessidade então de aprofundar meus estudos agora sobre o construtivismo. Já estávamos então na segunda metade da década de 90 e eu desenvolvi um estudo de mais ou menos 6 anos. Primeiro foi um projeto intitulado Elementos para uma Teoria Histórico-Crítica do Trabalho Educativo e depois um projeto titulado O Construtivismo, Suas Muitas Faces, Suas Filiações e Suas Interfaces com Outros Modismos. E eu desenvolvi um vasto estudo sobre o construtivismo e pedagogias afins ao construtivismo, desde a obra de Jean Piaget e também, é claro, John Dewey, do ponto de vista da escola nova, né, mas principalmente Jean Piaget, desde a obra de Jean Piaget até os construtivistas contemporâneos. E comprei um monte de livros sobre construtivismo. Quem veja, se eu morrer, por exemplo, alguém for pegar minha biblioteca, fala, o cara é mentiroso, dizia que era marxista, né? A biblioteca dele está cheia de construtivismo, só tem construtivismo, Piaget, Emília Ferreiro, César Coll, Juan Delval e os outros também, né? Pedagogia das competências, Perrenot e mais um monte de coisa. Esse cara era um farsante, dizia que era marxista, mas a biblioteca dele, quase metade da biblioteca dele metade é exagero, mas uns 20% da biblioteca dele é tudo construtivismo, né? E é mesmo, estudei a fundo a teoria construtivista e para mostrar que Vygotsky não tem nada a ver com construtivismo, que a pedagogia histórico-crítica não tem nada a ver com construtivismo, que o marxismo não tem nada a ver com construtivismo. Para acelerar aqui a coisa. Após esse projeto, eu senti necessidade, então, de desenvolver mais estudos dentro da própria psicologia histórico-cultural, até porque, como vocês sabem, né, a psicologia histórico-cultural está também bastante contaminada por relativismo epistemológico, relativismo cultural. O pós-modernismo está ali muito presente. Então tem muita gente que diz que trabalha com Vygotsky, né? Mas na verdade Vygotsky ali é só uma espécie de etiqueta, assim, chama etiqueta, como é que chama?
grife, é uma grife, né? Vygotsky. Então, falar que você está com Vygotsky é chique e tal, mas, na verdade, o que eles querem defender é o relativismo cultural. Aí fala, não, Vygotsky falou da cultura, falou que o ser humano é cultural. Ah, se é cultural, dizem, existem muitas culturas, e aí daí descamba para o relativismo cultural. Ah, Vygotsky falou da linguagem, tá vendo? Linguagem. Então, em vez de a gente ficar preso ao trabalho, como fazem os marxistas, vamos falar da linguagem, e aí já descamba para o pós-estruturalismo, para tudo quanto é tipo de subjetivismo, e diz que Vygotsky sacramentou tudo isso. Então, tinha que fazer a crítica a isso, aprofundando os estudos da psicologia histórico-cultural, que também é chamada em certos círculos de teoria da atividade. Então, eu incorporei essa terminologia num projeto que desenvolvi, num estudo que desenvolvi, sobre a teoria da atividade. Bom, terminado esse ciclo de estudos, que foi longo, né, para fazer esse combate às pedagogias do aprender a aprender, e que resultou nessas publicações que vocês conhecem, como o livro Vygotsky, o Aprender a Aprender, que foi a minha tese de livre docência em Psicologia da Educação, que eu defendi em agosto de 99, na Unesp de Araraquara, e várias outras publicações ligadas a esse trabalho, aquela coletânea sobre o construtivismo, contribuições a uma análise crítica, dissertações e teses que eu orientei e que também resultaram em livros e publicações dos meus, então, orientandos. E aí foi se formando essa linha de estudos, essa crítica às pedagogias do aprender a aprender, esse combate que mantemos até hoje, e acho que morreremos mantendo, né, as pedagogias do aprender a aprender, porque elas não dão sinal de enfraquecimento, por enquanto. E então continuamos com o combate, mas aí eu senti que eu precisava voltar às origens dos meus estudos. Origens que eu digo lá, a questão da individualidade para si, dos estudos que eu havia feito, e eu senti a necessidade de retomar algo que eu havia ensaiado fazer após o doutorado, mas que ficou parado, ficou em suspenso. Eu terminei o doutorado, como eu disse, em 92, 93 saiu Individualidade para Si. Em 94, eu dei uma disciplina optativa na Unesp de Assis, no programa de pós-graduação de letras, estudos literários. Eu dei uma disciplina optativa sobre essa obra estética do Lukács, que eu havia estudado um pouco dessa obra para fazer o meu doutorado, né? E então, tinha os alunos da pós-graduação lá em Marília, na época eu estava na pós-graduação em Marília, depois que nós construímos a pós-graduação em Araraquara, e eles eram lá de Assis, falaram, por que você não dá uma optativa aí sobre o Lukács? Eu me animei e fui lá dar a optativa, e eu tive assim um recorde de 3 alunos inscritos na optativa, dos quais um desistiu no meio do curso, né? Uma evasão, portanto, de 33%, né? É um índice elevado. E, bom, vocês devem imaginar que não fui mais convidado a ministrar essa optativa, né? É o que se chama de missão abortada. Abortada a missão, né? Eu fiz para dar essas aulas, eu fiz roteiros das aulas, eu tomava notas dos meus estudos do Lukács, eu copiava trechos e guardei todo esse material lá no computador. Porque tinha computador, né? Eu guardei esse material lá no computador e falei, um dia eu vou continuar isso, vou desenvolver melhor esses estudos. Porque o meu objetivo era usar aqueles estudos para aprofundar a teoria pedagógica, a teoria da pedagogia histórico-crítica, como teoria pedagógica. Extrair daqueles estudos contribuições para a teoria da pedagogia histórico-crítica. Porque eu sempre entendi, deixa eu dizer uma coisa, que está lá no Individualidade para Si, eu sempre entendi que o problema não é como as pessoas dizem. A pedagogia histórico-crítica, como teoria, ela é boa. O problema é como é que a gente faz na prática. Eu sempre entendi que o problema não está nesse negócio de como fazer na prática.
O problema é que para estabelecermos a relação entre teoria e prática, nós precisamos sim avançar nas mediações teóricas. O problema, no meu entender, é teórico. Nós precisamos avançar teoricamente. Quando as pessoas falam para mim, Nilton, como é que eu ponho... Eu estou gostando de estudar pedagogia histórico-crítica, mas como é que eu faço para saber como agir na prática? Me dá indicações práticas. Eu falo, olha, a melhor indicação prática que eu posso dar para você é aprofunde os seus estudos da teoria. Quanto mais você dominar a teoria, quanto mais profundamente você dominar a teoria, mais facilmente você encontrará respostas para a prática. E não o contrário. O contrário é o que a epistemologia do conhecimento tácito afirma. O contrário é o que a teoria do professor reflexivo afirma, que o profissional, o professor, deve se desvencilhar do fardo, do peso da teoria, deve ir para a prática e refletir sobre a prática e construir seu conhecimento tácito sobre a prática, e a partir disso ele encontrará soluções e respostas para os problemas da prática. Pois eu digo que não, que isso só o tornará refém do imediatismo das formas fetichistas de compreensão da prática. Então, quando eu falo aprofundar a teoria, não quero dizer adiar a prática, não quero dizer postergar a prática para um futuro distante. Eu quero dizer que nós estamos sempre na prática. Agora, nós lidaremos melhor com essa prática, nós a enfrentaremos melhor e nós, inclusive, resistiremos, de um lado, tanto ao voluntarismo, aquele entusiasmo sem base numa visão crítica da realidade, mas, por outro lado, também resistiremos, né, à força de um desânimo, de um negativismo, de um pessimismo, no sentido de, bom, a realidade das escolas, da educação está tão ruim que praticamente não tem salvação, não há mais o que fazer. Porque aí a pessoa também está presa ao imediato. É não ver na sociedade alienada o potencial de humanização. Marx, quando ele analisou o quão profundamente alienada é a sociedade burguesa, a sociedade capitalista, a genialidade da sua dialética se mostra, entre outras coisas, no fato de que ele viu nessa mesma realidade que gera profundas formas de alienação o grande potencial de emancipação humana. Pois bem, gente, a gente precisa ver isso na educação também. A gente tem que ser capaz de ver isso na escola, na educação. E aí eu resolvi então retomar, já há alguns anos, esse estudo da estética, agora também com as contribuições vigotskianas, porque tem um probleminha aí na estética que não se fala muito, né? Mas é necessário falar. O Lukács não tinha familiaridade com a psicologia, então, até agora não consegui saber, ter uma resposta muito clara sobre isso. Eu não sei se ele não conhecia a obra de Vygotsky e Leontiev, ou se ele conhecia e resolveu deixar de lado por alguma razão que eu não sei qual é. Mas o fato é que na estética há um capítulo que dá mais ou menos 10% da obra, né? Há um capítulo inteirinho dedicado à questão das categorias psicológicas para se entender a arte, e ele se baseia naquele capítulo em Pavlov. Mas ele diz, olha, eu sou leigo em psicologia, mas ele era leigo e escreveu 80 páginas num livro de... ele escreveu 160 páginas num livro de 1.600. Então 10% do livro, para quem é leigo, né, ele escreveu bastante. Mas ele não tinha uma visão também acrítica de Pavlov. Ele incorpora Pavlov, mas logo no começo do capítulo ele já faz umas críticas muito importantes. Por exemplo, o que falta a Pavlov é a compreensão da categoria de trabalho. Ou seja, falta o básico, né? Falta o básico. E aí ele diz assim, bom, mas eu sou leigo em psicologia, ele diz, aí ele cita Hegel, né? Ele fala, mas como disse Hegel,
também a gente não precisa ser sapateiro para saber onde que o sapato aperta. Ou seja, você pode ser leigo, mas você entender de certas questões, né? E o sapateiro depois pode até dizer como melhora o sapato, mas você sabe dizer onde o sapato aperta. E até tenho a ideia já de um livro, um texto que eu vou escrever sobre isso, né, tentando analisar como a visão de Lukács da psicologia pavloviana e tentando analisar isso a partir dos meus estudos vigotskianos. Eu não tenho a obra, mas já tenho o título para ela, né? O título será O Sapato Apertado, né? Porque, na verdade, o sapato apertado o pé era o pé do Lukács e o sapato era a psicologia de Pavlov. O Lukács foi caminhar com a psicologia do Pavlov, apertou, o sapato apertou, né? Mas muitas vezes, quando a gente tem uma ferramenta que não é das melhores, a gente acaba se superando, a gente acaba indo mais longe, porque tem que superar as limitações daquela ferramenta, e a gente acaba descobrindo saídas geniais. Minha aposta é nesse sentido, a de que o Lukács, usando um sapato apertado, caminhou bastante, e que a gente pode se enriquecer com essa análise. Mas fico devendo ainda escrever esse texto, por enquanto eu só tenho a ideia dele, né? Bom, então, estou estudando a estética lukatiana, mas procurando enriquecer com os estudos vigotskianos, e o meu objetivo, meus orientandos estão me ajudando muito nesse sentido, orientandos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, né? Nem todos estudam isso, né? Outros estudam outras questões nesses embates das teorias pedagógicas, mas alguns orientandos que trabalham junto comigo nesse projeto também vêm se dedicando a esse estudo da questão da arte, mas o nosso objetivo não é ficar na questão específica da arte. Nosso objetivo é compreender como o ser humano se desenvolve, se forma, se enriquece na relação com as grandes objetivações da humanidade, com o conhecimento objetivado nas suas formas mais ricas no campo das ciências, das artes, da filosofia. Ou seja, nós queremos então contribuir aí para a pedagogia histórico-crítica, analisando algumas questões, quer dizer, várias questões, né? Só para dar um exemplo, assim, uma das questões que a gente tem analisado vou dar dois exemplos. Um é da importância da categoria de catarse, que o professor Saviani tem a categoria de catarse incorporada ao método da pedagogia histórico-crítica, e a categoria de catarse é muito importante na estética lukatiana, é importante também nos estudos de Vygotsky. Então, a categoria de catarse é uma das coisas que a gente vem estudando, procurando aprofundar. Outro exemplo é da relação conteúdo e forma, que é tão importante na arte e igualmente importante na educação. E só para ter uma ideia como isso é importante para a crítica às pedagogias do aprender a aprender, tanto o John Dewey como o Piaget entendiam que o conteúdo não promove o desenvolvimento das formas de pensamento, que as formas de pensamento desenvolvem-se independentemente dos conteúdos culturalmente situados. Na teoria, na epistemologia genética de Piaget, o conhecimento é pura forma. Na visão de conhecimento e de educação de John Dewey, o desenvolvimento do pensamento ele se dá pelas formas também. O conteúdo, ele não exista, mas ele é secundário. E tanto Vygotsky como Lukács, né, na melhor das tradições marxistas, não compartilham dessa dicotomia entre conteúdo e forma. Bom, acho que a partir daí está aberto o debate, vamos conversar mais.